Lucas capítulo 11. Do versículo 21 até o 23, 11 do 21 ao 23. Lucas 11, do 21 ao 23. A temática da noite é o mais valente. O mais valente. Lucas 11, do 21 ao 22 ao 23 diz: quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os bens que lhe restaram. Toda pessoa que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Em algumas versões a versão está dizendo no 21, quando um valente, né, na versão NVI, quando um valente, bem armado, guarda os seus bens, suas casas. Aí no 22 diz, o mais valente. E eu acho que assim, esse que é um ponto bem significativo, bem interessante. O mais valente, o mais valente. Você pode falar comigo, o mais valente? De novo, o mais valente. O mais valente. Jesus, sem sombra de dúvidas, é o Senhor Rei. Não tenho dúvidas quanto à divindade do Cristo. Mesmo tendo andado entre os homens, os sinais que recebemos e lemos, ouvimos e testemunhamos, decretam que Jesus Cristo é Deus. Então todos os seus atos são atos que expressam aquilo que está no coração do Pai para a humanidade, mostrando o cuidado, a atenção, a misericórdia, o amor e até mesmo a disciplina. Não podemos esquecer que em Cristo vemos um exemplo perfeito do que é amor, mas no mesmo Cristo vemos um exemplo perfeito de como andarmos disciplinados. Em Cristo vemos o exemplo perfeito do Deus que amou o mundo de tal maneira, mas em Cristo também vemos o exemplo perfeito que o não é necessário, porque o não coloca limites no ser humano. Em Cristo percebemos a verdadeira libertação, e a libertação que Cristo propaga não é aquilo que tudo podemos fazer, mas está baseada naquilo que nós queremos fazer, mas pelo amor de Cristo não fazemos. Jesus vai deixando esses pontos bem salientes, para que não apenas eu ou você, mas qualquer um, ao ver o Cristo, pudesse perceber, analisar e agir como Cristo agiu. E diante disso, Jesus, como um exemplo maior, viveu coisas extraordinárias. Por ser verdadeiro em tudo que fazia, atraía assim inúmeras pessoas, e as pessoas se aproximavam dele, não simplesmente por aquilo que poderiam alcançar, há de convir que certamente teriam inúmeras pessoas com esse pensamento: eu vou até o Cristo para alcançar alguma coisa, eu vou até o Cristo para ganhar uma graça, eu vou até o Cristo para ganhar de repente uma cura. Mas existiam aqueles que estavam com Cristo simplesmente porque valorizavam quem Jesus era, queriam viver exatamente aquilo que Jesus tinha para oferecer, que era a vida eterna. Antes, mulher de muitos, agora uma serva devota do Senhor Jesus, a exemplo, Maria Madalena, ou quem sabe Susana, que tinha ali era possuída por muitos espíritos malignos, e uma vez liberta, decidiu andar com Jesus de todo o coração. Elas queriam a vida eterna que Jesus estava ali dando àqueles que tinham fome e sede dessa realidade. E por isso, onde Jesus ia, coisas extraordinárias aconteciam. Pessoas eram libertas, pessoas recebiam um toque sobrenatural da parte do Senhor, e elas se sentiam mas tão tocadas, que a vida delas era totalmente modificadas. As vidas eram modificadas. Eu estou certo que Paulo deveria
ouvir aquilo que os discípulos falavam sobre os feitos de Cristo, e ouvindo aquilo que Jesus falava sobre os feitos de Cristo, então digo eu, ele escreveu o que escreveu em Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. Ora, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Cristo certamente marcava as vidas. Ele olhava com um olhar diferente, ele agia de uma forma diferente e as pessoas amavam isso. Mas onde Jesus estava, de fato, alguma coisa acontecia. No Cristo, vemos então inúmeras pessoas possessas por espíritos imundos serem libertas. Existiam enfermidades que eram não por possessões malignas, mas existiam enfermidades que eram ali ministradas, eram colocadas por espíritos malignos. Quando lemos todo o Evangelho, vemos que nem tudo era espírito maligno, mas que algumas coisas eram espíritos malignos. A pessoa está ali se batendo, se machucando, ela não está bem mentalmente, e Jesus chega lá, em vez de orar para que a mente entrasse em paz, Jesus olha para a pessoa e fala: sai espírito maligno. Entendem isso? O mudo e o surdo, não significando que mudo e surdo estejam com o espírito maligno. O que o Evangelho diz que alguns casos de enfermidades são colocados na vida de determinados seres humanos por causa de espíritos malignos. E Jesus olha um surdo e mudo e expulsa o espírito que estava ali calando e ensurdecendo aquele homem. E ele passa a ouvir e a falar. Jesus tem as suas formas de agir. E algumas coisas se destacam no texto. E eu quero ser assim sucinto nessa mensagem, e que eu preciso que você ouça com atenção e receba no seu coração isso. Primeiro ponto, diante desse contexto, primeira verdade, Jesus quer libertar. Jesus não tem prazer que o ser humano viva ali, aprisionado por espíritos malignos. Jesus quer libertar aquele ser humano. Jesus quer ver aquele ser humano vivendo de uma forma extraordinária, acima daquilo que ele vivia anteriormente. Jesus não quer que aquele ser humano viva uma vida limitada. Por isso, onde Jesus chega, o espírito maligno tem que ir embora, porque ele quer libertar. Ele quer libertar um homem que está aprisionado aos vícios. Ele quer libertar a mulher que está aprisionada aos sentimentos facciosos. Ele quer libertar o adolescente que está em ebulição por ideologias. Ele quer libertar o jovem que não está com um destino certo e por isso anda vagueando, como não tendo destino. Ele quer libertar esse jovem também. Ele quer libertar o homem que está envolvido em situações erradas, a mulher que está envolvida em situações erradas, o ancião que está envolvido em situações erradas. Ele quer libertar todos os seres humanos. Ele não quer que os seres humanos vivam aprisionados por espíritos malignos. Mas eu quero aqui fazer uma reflexão sobre esse primeiro ponto. Jesus quer libertar. Existem pessoas que precisam ser libertas de fato de espíritos malignos. Os espíritos malignos precisam sair da vida delas. Mas existem outras pessoas que precisam ser libertas por coisas que os espíritos malignos impõem sobre as vidas delas. Às vezes não é uma possessão, mas é uma ação, uma articulação de Satanás.
Às vezes não é o espírito maligno ali, dizendo, eu sou o capeta, não olha para mim não, vou te pegar. Mas às vezes a libertação que o ser humano precisa é daquelas coisas que o inimigo sorrateiramente vai colocando na caminhada para tropeçar. Jesus não quer que os jovens vivam em fornicação. Jesus não quer que os adultos vivam em adultério. Jesus não quer que o ser humano viva em mentiras. Jesus não quer que o ser humano viva com máscaras. E às vezes vestimos uma roupagem de como se fôssemos vivos e entendemos à medida que passa o tempo que na verdade algumas situações foram por causa de fraquezas nossas, mas por causa de facilidades que o inimigo foi colocando no decorrer de nossas caminhadas. Sem menos esperar, caí, mas caiu por quê? Fui eu sou o vilão, eu não presto, eu não faço, eu não. Aí vai ver o que foi. Você estava andando, o inimigo sabia que você ia passar naquele lugar, botou lá uma casca de banana para você tropeçar, e você não viu. Estão entendendo isso aqui? E olha que às vezes a queda é tão violenta que o tombo machuca, o tombo sangra, mas a pessoa não tem força para se reerguer. O inimigo literalmente, ele não tem autoridade sobre a vida da pessoa, mas ele coloca vários sobrepesos para que a pessoa nunca mais consiga andar de uma forma coerente. Jesus não quer que o ser humano viva assim. Jesus quer que o ser humano tenha dignidade. Jesus quer que o ser humano tenha a paz em sua mente e seu coração em tudo que esteja fazendo. Jesus quer que o ser humano viva de forma honrosa, de forma eu já estou usando muito forma extraordinária, então mais uma vez, de forma extraordinária. Jesus quer que todos nós vivamos desse jeito. Ele quer que sejamos libertos. Ele quer que sejamos transformados. Ele quer que a nossa vida se aproxime da vida dele, que sejamos imitadores deles, que sejamos discípulos do Cristo. Ele quer que, ao olharem para nós, que não tenham dúvidas o que essa pessoa é. Não sei, ainda não demonstrou exatamente o que é. Não. Ele quer que o mundo olhe para nós e diga, ainda que em tom de acusação, esse aí é o crente. Essa câmera é tão boa, nova que compraram. Eu falei com a Soriana, mas agora olhando, tem que prestar atenção. As pessoas que gritam aqui tem que tomar cuidado quando falar, porque filma até a goela da sua garganta. Que coisa, né? Não, pode aproximar de boa, mas o rapaz, nossa, rapaz, potente essa câmera, né, Rick? O problema é se abaixar muito aqui, vai mostrar o que pá. Quando for orar, afasta essa câmera, pelo amor de Jesus. Ontem uma pessoa foi orar por mim, eu recebi no nome de Jesus. Ela falou, posso orar por você? Eu falei, pode. Ela impôs as mãos sobre mim, rapaz, parecia que meu corpo estava pegando fogo. Eu falei, Jesus, tá cheio do poder do Senhor. Parecia que igual o Cavaleiro dos Zodíacos, a armadura começa a vir e vai caindo todo o teu corpo assim. Rapaz, eu senti essa sensação ontem. Eu estava vendo o Cavaleiro do Zodíaco com meu filho esses dias, eu falei, rapaz, igualzinho. Senti na cabeça, parecia que estava vindo, irmão Isabel, irmão Matos, parecia que a armadura estava vindo, literalmente. Uma imposição de mãos. Quando a pessoa anda com Deus, quando está ligadinha com Jesus, meu irmão, ela carrega a glória consigo, carrega. Aí, dentre as muitas orações que a pessoa fez, ela falou, Senhor, ajuda o teu filho nas preocupações, cura essa calvície.
Aí na oração falei, aleluia, eu creio no nome de Jesus. Levantei a mão, abri e fechei. Deus é testemunha que eu fiz isso. Falei, se eu não creio, a pessoa está orando, eu creio, vamos embora. Ué, né, Henrique? Né, Biel? Cadê o Biel, Bela? Calvinista. A pessoa está orando, eu não vou crer? Claro que eu vou crer. E olha, eu não estou falando de brincadeira, não. Diante do Senhor, eu acreditei naquela oração. Falei, amém, recebo. Jesus muda qualquer coisa. Então eu creio nisso. Vamos embora. Fecha aspas. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que o inimigo, ele de fato, ele é sorrateiro. E por isso precisamos entender do que o Senhor quer nos libertar. Às vezes a libertação que o Senhor precisa exercer na sua vida é sobre a influência que o smartphone está tendo sobre você. Já pararam para perceber isso? Eu falei com a minha esposa esses dias, Mona, eu trabalho o dia todo com o celular. Eu, quando chego em casa, estou pedindo ao Senhor para me libertar do celular, porque você chega em casa e quer ficar no celular também. Mensagem chega, você fica nervoso. Quem vive isso? O negócio faz assim, zuzu. Você faz, eu tenho que olhar a mensagem. Será que é um cliente? Será que é isso? Eu falei, sangue de Jesus tem poder, me liberta disso, Senhor. Liberta-me de mim, não quero ser a sua casa. Fala aí comigo. O smartphone não está tirando o teu tempo de oração, não? O teu smartphone não está tirando o teu tempo com a tua família? O teu smartphone não está tirando o teu tempo de devocional? Fala comigo, não precisa levantar a mão, não precisa... Só estou aqui lançando assuntos. Será que a libertação que Jesus precisa exercer na sua vida não é sobre a influência que o smartphone está se trazendo sobre você no quesito tempo, te aprisionando a situações? Ou será que a libertação que nós precisamos nessa noite não seja a libertação de assuntos indevidos, de mensagens indevidas, de fotos indevidas, de palavras indevidas, de grupos indevidos? Tem pessoas que precisam se libertar de grupos indevidos. Tem pessoas no nosso tempo que precisam se libertar da politicagem. Tem pessoas no nosso tempo que precisam se libertar da rebelião, da rebeldia. Estava Moisés e estava Josué. Enquanto Moisés vivia, Josué, pela Bíblia Sagrada, falou pouquíssimas vezes. E uma das vezes que ele falou foi, Moisés, se Deus mandou, a gente conquista aquele povo que é mais forte do que a gente. É mais numeroso, mas a gente conquista. Antes disso, enquanto Moisés existia, Josué... Sabe por que isso? Porque Josué não queria levantar rebelião no povo de Deus. Será que o que você precisa ser liberto não é uma rebelião que está aí, intrínseca no seu coração, que não tem a ver apenas com igreja, tem a ver com família, tem a ver com emprego? Tem pessoas que não ficam em emprego porque são rebeldes, não aceitam a autoridade sobre eles, não aceitam conversa, não aceitam orientação. Parece que tem um comichão no coração deles, tem um comichão no coração deles, tem um comichão no coração deles. Parece que tem um comichão no coração deles. Esses corações, esses comichões de smartphone, ou como esses smartphones prendem a atenção dos outros, até no culto eles prendem a atenção dos outros. Que coisa maravilhosa. Sabe, parece que às vezes nós precisamos nos atentarmos de coisas que criam situações em nossos corações e nos afastam de Deus. Tem pessoas que não ficam em emprego, tem pessoas que não conseguem firmar relacionamentos porque são sempre os certos.
De repente, a libertação que você precisa é do perfeccionismo. Só vai dar bom se for do meu jeito, só vai dar certo o relacionamento se for do meu jeito, se for do meu jeito, se for do meu jeito. Então casa consigo mesmo, no final nem você vai se aguentar, você vai pedir divórcio de você mesmo. Quer tudo igual? Tenha compreensão que Jesus quer libertar. O que está te aprisionando? O que está te aprisionando? O que está te enjaulando? O que você está levando no seu coração? Falo não como acusação, mas com amor. Eu não posso te libertar, mas Jesus pode. Eu não posso te ajudar, dependendo da situação, mas Jesus pode. Jesus pode. Jesus pode todas as coisas. Nada é impossível para o Senhor. Jesus pode dar um fim à situação que você está vivendo. Jesus pode. 2. Segunda verdade, as resistências são certas. Primeira verdade, Jesus quer libertar. Segunda verdade, as resistências são certas. Todas as vezes que Deus está fazendo algo maravilhoso, resistências começam a surgir. Não é bem desse jeito. Aí quando não conseguem questionar o feito, deturpam a ação. Não, liberto foi, mas não foi liberto pelo poder de Deus, foi pelos Beelzebub. Ser humano é terrível. Está indo bem. Não, mas não é bem desse, está indo bem, não é bem desse jeito. Aí consolida o indo bem, aí fala, mas não foi com o espírito certo que foi feito. Vamos aqui trabalhar com a deturpação. Quantas vezes o inimigo age dessa forma? Tenta eliminar, tenta minar, mas você, além de ser brasileiro, você é crente, não desiste nunca. Você é discípulo rock bobô, acostumado a apanhar, mas na hora certa sabe bater, meu irmão. Você tem a vocação de ser perseverante. Deus te chamou para ser paciente, e o inimigo está lá te espancando, mas você não desiste, porque o que te motiva é o seu. Abatidos, mas não desanimados. Qual é a sequência da música? Pressionados, mas não desanimados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Olha que coisa maravilhosa. Não caminhamos pelo que vemos, mas o que nos move é o que nós cremos. Olha que letra profunda. Aí o inimigo vai lá minando, mas você está focado. O que te leva é o Senhor, o que te direciona é o Senhor, o que te orienta é o Senhor. Você pode estar no deserto, mas você continua vendo a nuvem durante o dia te conduzindo e a coluna de fogo à noite te aquecendo. Você pode estar no deserto, mas você sabe de onde está vindo a tua provisão e ela está vindo do alto céu. Você pode estar no deserto, mas não está faltando água para você não, meu irmão. Não está faltando comida para você não. Como o mestre Alex pregou aqui no domingo passado, a sandália não está desgastando não, e nem a roupa está se desgastando. O tecido não está se estragando não. O que Jesus está fazendo na sua vida é o cuidado. E o inimigo fica doido com o crente que não é murmurador, mas que tem um coração grato. Aperta, cria situações, mas ele está focado. E aí ele começa a deturpar a situação. Espera aí, de fato, é inquestionável que o que está acontecendo, até porque está acontecendo. Então como vai falar do que está acontecendo, o que está acontecendo? Está acontecendo, mas, porém, não é com o espírito certo que está sendo feito isso.
E tem pessoas que ainda falam, não sabia disso. Eu estava focado, andando com Jesus, mas agora vieram esses mestres, vieram esses fariseus, vieram agora esses religiosos e falaram, ele expulsa os demônios pelo próprio Deus dos demônios, o demônio grandão lá. Aí o que não está fixado em Jesus fala assim, não tinha percebido. Olha como está me envolvendo. Eu fico bobo às vezes. Crente que não tem raiz é assim mesmo. Nunca consegue saber. A Bíblia Sagrada diz que tem o Espírito do Senhor discerne bem tudo, de ninguém é discernido. A gente olha. Orando. Vai fazer o que? Orando. Vai fazer mais o que? Orando. E mais orando. Por quê? Porque a resposta vem. O reino ainda tem um rei. As pessoas vão falar da sua casa. Mas você vai estar fazendo o quê? Orando. As pessoas vão falar do seu negócio, mas você vai estar fazendo o quê? Orando. As pessoas vão falar do seu filho, sua filha, mas você vai estar fazendo o quê? Vão tentar falar da sua igreja, mas o que você vai fazer? Orando. Existem pessoas que são movidas por sentimentos facciosos. A única intenção não é o crescimento, a única intenção é literalmente a fracionalização daquilo que está sendo feito. Existem pessoas que são movidas por sentimentos errados. Aqui no texto diz que são movidas por ciúmes. Elas gostavam da atenção delas. Elas gostavam que as pessoas e ter a pessoa, se aproximasse deles, mas não é esse termo, fugiu aqui. Enfim, se aproximasse deles, vou lembrar até o final. Existem esses aqui, eles queriam que as pessoas fossem até eles. Aí chega Jesus cheio do poder do Pai. Chega Jesus com algo novo. Evangelho. Boas velhas. Boas novas. Aí começa. Não pode ir até o Cristo, porque a multidão está a favor do Cristo. Até acontece, mas não é bem desse jeito, hein? Lendo aqui nos livros, segundo eu, Heresia Eu 1, do meu jeito 2, diz que só pode ser de Deus se eu atestar. Eu sou validador disso. Se eu não atestar, não é de Deus, hein? Olha o meu manto religioso especial. Olha a minha postura religiosa, espiritual. Eu sou validador. E eu digo, segundo eu 3, só é de Deus se for por mim. Ponto final. Porque eu oro mais do que qualquer um. Eu vejo mais do que qualquer um. Eu tenho experiências com Deus mais do que qualquer um. Aí Jesus olha para aquele sentimento. Há 10 anos atrás, eu tive um sonho com essa casa de oração.
E depois eu fui levado em Ezequiel e eu li que quando Ezequiel foi levado ao templo, existia uma parede falsa no templo. E quando ele conseguia abrir, que abriu um buraquinho na parede falsa, ele olhava e ele via os sacerdotes adorando uma imagem que despertava ciúmes. Quando o nosso coração queima e sente peso, e aquilo gera em nós resistências, eu não preciso ser tão espiritual para afirmar: cuidado com esses sentimentos. Tem gente pregando, eu não vou ouvir, não gosto dele. Tem gente cantando, não estou nem aí, eu vou ficar sentado, vou ficar olhando o meu zap, não estou nem aí para quem está cantando. Tem gente chorando, eu não gosto. Parece que está querendo se mostrar. Para que orar desse jeito? Isso, se fosse comigo seria melhor. Tem gente tocando, se fosse eu tocaria melhor, hein? E dando aula, se fosse dando aula, vou botar também na EBD, procura-se professores e professoras. Tem que ampliar, né? Tem uma galera boa aí já, mas eu acho que tem mais pessoas, não tem? Deve ter, que a gente está cheio de professor. Tem mais professores. Então, o que tem que fazer quem já sabe ensinar? Assumir uma coisa e falar assim: eu vou ser responsável de estar em todas as aulas. Eu vou ser responsável em estar em todos os cultos. Eu vou ser responsável de estar ali juntinho, caminhando como discípulo de Jesus Cristo. Eu vou pagar o preço. Por quê? Porque eu sei quem me chamou. Mas tem um bocado de chamado que é professor de tudo. Mas estou orando. Precisamos ter o coração de servo e fechar as brechas. Todos nós podemos sentir isso. Todos nós. Quando não suportarmos, precisamos procurar pessoas espirituais e confessarmos os nossos pecados, confessarmos os nossos sentimentos e não criarmos validações para aquilo que é pecaminoso. Precisamos ser bíblicos ao ponto de dizer: eu preciso desabafar, eu preciso colocar para fora, eu preciso externalizar aquilo que estou sentindo. Não era para sentir, mas eu estou sentindo. Olha o meu estado. Agora estou dizendo que Jesus está expulsando demônios pelo príncipe dos demônios. Olha a degradação que eu cheguei. Todos nós podemos sentir essas coisas, mas o arrependimento é só para os filhos. Parece que quem é filho tem mais facilidade de se arrepender. Seu filho mentiu, você dá uma coça, o que faz depois? Me desculpa, papai. Não é assim? Mas tem gente que é difícil. É melhor confessar, largar, deixar, se realinhar a Jesus do que nutrir coisas erradas. As resistências chegam através de religiosos. A resistência chega através de tesoureiros. Os tesoureiros aqui da casa, eu só vou contextualizar a questão de Judas. Não é o que eu queria que ele fosse, mas por ele não ser o que eu achava que ele tinha que ser, por aquilo que eu poderia me beneficiar, por aquilo que ele poderia ser, eu vou traí-lo pelo menos para garantir umas 30 moedas.
Às vezes, essas situações chegam por quem menos esperamos, pessoas que estão ao nosso lado, que têm revelação de que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e ao mesmo tempo fala, para de falar isso, que vai morrer e terceiro dia vai ressuscitar. E Jesus imediatamente fala, para não te perder eu vou te repreender, Pedro. Você foi para o céu e agora está no inferno no mesmo momento, hein? Rapaz, como pode isso, hein, Pedro? Assim como Jesus quer libertar, as resistências são certas. Na sua casa, a coisa está fluindo, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com o seu relacionamento, com o seu namoro, se prepara, porque o inimigo vai atacar, as resistências são certas. Se prepara para a guerra. Fica antenado às guerras. O inimigo sempre atua, sempre ataca, e ele faz isso de formas diversas, e precisamos nos atentar para isso. Como diz a pastora, saudosa pastora Ludmila Feber, cuidado, porque os maiores ataques vêm depois de grandes vitórias. Meu Deus, meu coração queimou aqui nessa palavra. Quando alcançamos uma coisa, como vencemos uma coisa, em vez de descansarmos, precisamos falar assim, opa, eu continuo bebendo água, trazendo a boca, porque eu estou ligadão. Opa, nunca abaixe a sua guarda. Esteja sempre com o escudo e com a espada, e vestido com a couraça da justiça e o capacete da salvação. E os pés com as sandálias do evangelho da paz. Esteja revestido com a armadura do Senhor. Às vezes é uma situaçãozinha, é uma festinha. Às vezes é um papinho. Às vezes é um trocar de canal. Às vezes é um passar uma tela errado. Às vezes é uma resistência desnecessária. Às vezes a coisa está boa dentro de casa e você acorda e não vigia, fala besteira, acaba a paz dentro de casa. Três e último. Jesus nos ensina que precisamos ter olhos espirituais. Jesus então fala para aqueles homens, tem um valente, ele guarda a sua casa, ele protege, ele está ali, dominando. Teoricamente, quem pode vencer o valente? O menos valente? O mais valente. Só é possível tirar espíritos malignos quem está revestido por um espírito superior aos espíritos malignos. Gravem isso. Se nós soubéssemos o nosso lugar em Deus, obrigado, Espírito Santo, chegaríamos dentro da nossa casa trazendo conosco um documento que anuncie para Satanás que ele está despejado. Vocês não entenderam? Se nós entendêssemos o nosso lugar em Cristo, chegaríamos em nossa casa com um documento que anunciasse para Satanás que ele está despejado. Acho que meia dúzia entendeu. Eu vou falar a terceira vez para essa igreja virar o que é uma igreja avivada. Vocês estão muito batistas quartas-feiras. Tive a reunião com o pessoal, falei, não, a gente tem que mudar o culto de quarta-feira, que o pessoal chega cansado de servir, mas estão indo, então vamos embora botar mais fogo nesse pessoal. Tem que...
Quando nós entendemos o nosso lugar em Cristo, nós deveríamos chegar na nossa casa, chegar na porta e falar assim: ei, inquilino, sem teto, capetão das esquinas, perturbador de lares, destruidor de casamentos, intrigueiro entre os filhos, rebelde desde o céu, fofoqueiro, caluniador, cheguei agora com documentos. Ele vai falar: qual é? Aí você vai falar: então, a autoridade que é mais valente do que você veio comigo, e hoje você está despejado da minha casa no nome de Jesus de Nazaré. Cadê o povo avivado? Meu Deus do céu, aqueça esse coração. Ajuda a pregar, meu irmão. Tem um bocado de coisa doida acontecendo em casa. O alimento estragando toda hora, coloca no fogo de manhã, à tarde está estragado. Capeta. Está pensando que é? Às vezes, meu irmão, já tratamos coisas aqui que pessoas faziam comida, depois do almoço está tudo estragado. Aí fala assim: que é isso? Está botando muito espiritual. Você acredita no que quiser, mas eu acredito que, meu irmão, às vezes vem os consumidores aí doidos, e eles atuam assim para rebentar tudo. Tem pessoas que estão vivendo coisas terríveis dentro de casa, sem conversa, sem relacionamento, sem comunicação, e achando normal nada. Chega com a carta de despejo desse capeta. Assuma a sua posição em Jesus. Você tem sobre você o mais valente. De repente você ficou fraquinho, se sentiu inferiorizado, e o mais valente é folgado. Ele vai chegando como não tem nada. Daqui a pouco ele ganha a tua casa, ele ganha a tua cozinha, ele ganha a tua sala, ele ganha o teu banheiro, ele fica até no teu quarto. Mas tem horas que precisamos falar: parou, acabou, capeta. A minha casa é de Jesus. É repreendido mesmo, irmã. Tem que ficar ligadão no Senhor. Tem que ficar ligado. Por onde ele entrou, não sei, mas o sangue de Jesus tem poder. Fica ligado. Tenha olhos espirituais. Do nada o homem está bom, do nada o homem vira casaca, do lado a mulher está boa, do outro lado fica chata. O filho está de bem, do nada fica de mal. O pai está de boa, do nada fica estressado, a mãe estressada. Que negócio louco é esse, rapaz? Viva em boa, viva de paz, fique tranquilo. Tem uma hora que vai dar tudo certo. A pessoa está espiritual, eu fico vendo, pessoa espiritual, do nada fica carnal. Eu falo: ué, que negócio é esse? Pior ainda, pessoas que eram espirituais se tornaram carnais e estão se fazendo de espirituais por aí. De Deus ninguém zomba. Assim, de coração, tropeçou, caiu, fica quietinho. O reino é muito grande. Eu tenho chamado, eu tenho uma vocação, eu oro, todo mundo é curado. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu tenho que fazer, não tenho que fazer nada. Foi Deus que te levantou, na hora certa Ele te levanta de novo. Fica quietinho, sendo restaurado.
Fica de boa. Tem tempo para todas as coisas. Tem tempo para todas as coisas. Ajuda no que pode ajudar, faz o que pode fazer, não se sinta enfraquecida por causa da queda, mas busque de todas as formas se acertar, primeiro diante do Senhor, depois diante dos irmãos. Eu estava conversando com uma filhinha ontem e falei justamente isso com a filhinha. Eu falei, olha, não tem apenas uma restauração para si, tem restauração para todos que estão à volta. Então não é só, Célia, o ser curada, é também que as outras pessoas sejam curadas, para que quando eu restaurado estiver, as minhas ações não sejam objetos de escárnio, mas de testemunhos de uma restauração completa da parte do Senhor. Eu tenho que ser, eu tenho que fazer, você não tem que ser nada, você não era nada. Melhor, você era uma coisa antes de Jesus te encontrar, o quê? Um pecador. Era a única coisa que era garantia sua. Pecador. Mas hoje você é um pecador arrependido. Você é uma nova criatura. Criatura. Tenha olhares espirituais. Veja as coisas. Coisa está indo bem, do nada começa a apertar. O que é isso? A coisa está fluindo, do nada cai. O que é isso? Líderes, tenham olhar espiritual. Se o ministério está fluindo, do nada vai caindo, Deus está querendo falar alguma coisa sobre. Precisamos, Senhor, não sei, não vou dar uma de acusador, já tem um que tem um nome, que é o capeta, mas eu preciso aqui, Senhor, entender o que Tu queres falar comigo, o que o Senhor está querendo falar comigo, fala comigo, aí o Espírito do Senhor vem e, aí você fala, já sei, agora como fazer? Como fazer? Tenha olhos espirituais. Jesus diz, toda pessoa que não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Tenha um olhar espiritual. O que está trazendo atrito dentro da sua casa? Pode ser natural, mas também pode ser espiritual. Na sua vida, nas situações que você vem vivendo, o que vem te pressionando? Espera aí, eu vou passar a olhar isso de outros olhos, com os outros olhos. Até agora eu vi com os olhos naturais, mas agora passo a olhar com os olhos espirituais. Olhos espirituais. O que o Senhor está querendo falar comigo? O mais valente. Eu não sei como você chegou, mas Jesus quer fazer coisas incríveis em você, para que através de você o nome dele seja conhecido por mais pessoas. Pastor, o senhor citou coisas e eu me entristeci quando o senhor falou. Duas coisas. Se eu não souber o que você está vivendo e por acaso eu falei, só tem um que sabe e usou a minha voz para quê? Para falar contigo. E se você se entristeceu, porque ele quer que você mude. 2. Pastor, sabia e ainda se falou. Então, tem duas linhas aqui dentro dessa. O pastor pode ter falado sem querer, não acredito nisso. Tem um cuidado muito grande quando se prega aqui no altar. Mas também tem a segunda linha. Pode ser que a autoridade pastoral esteja passando para você algumas coisas que precisam ser corrigidas.
precisam ser corrigidas. E às vezes pode ser que é o todo que precisa ser corrigido. Não é essa a intenção da mensagem de hoje. Estou apenas falando no que tange ao individual, naquilo que é próprio nosso, naquilo que nós precisamos nos ajustar, naquilo que nós precisamos nos corrigir diante de Deus, naquilo que nós precisamos mudar, naquilo que nós precisamos nos aproximar dele para estabelecer um tempo diferente. Essa é uma realidade para todos nós. Não tem a ver com crente de um ano, não tem a ver com bispo primaz, tem a ver de ser filho de Deus. E no que se refere filho de Deus, tiramos todas as nossas insígnias e simplesmente todos nós somos filhos e filhas. E nesse ponto é o Pai que está nos tratando. É o Pai que está nos ajustando. E a hora que a gente para, entristece e fala: Senhor, só pode ter gerado essa tristeza pelo Senhor. Então eu entendi, pode ser que eu seja o agente disso, pode ser que eu esteja só envolvido nisso, eu não tenho forças, ou de repente tem força, Senhor, eu tenho força, eu vou parar com isso. Ou não tenho forças, me ajuda, bom Pai. Me ajuda. Se você pode, fique sobre os teus pés, vamos cantar um pouquinho, em seguida vamos orar, terminando.